Hoje você vai aprender. Hoje nós falaremos sobre Hollow Earth, sobre os Anunnakis e sobre o dilúvio. Eu tenho certeza que essa perspectiva vai trazer mais conhecimento para você, tá bom? Eu vou passar para a tela do computador e nós vamos analisar um artigo aqui, ok? De TOF, é um site que fala sobre esse tipo de assunto, um dos poucos sites brasileiros que falam sobre esse assunto, que me chamou a atenção, tá? Índios Hopi afirmam que seus antepassados surgiram do submundo. Submundo é o nosso famoso Hollow Earth. E os Anunnakis, a tradução de Anunnaki, eu creio que não está aqui, é homens-formigas. São pessoas que são semelhantes a formiga, insectoides que parecem formiga, tá? Vamos acompanhar esse artigo para você entender. A sabedoria do povo nativo, pele vermelha, norte-americano, afirma que o Grand Canyon foi formado como resultado de um grande dilúvio, corretíssimo, que secou o terceiro mundo anterior. Por que está aqui? Secou o terceiro mundo anterior. Bom, existe uma perspectiva de que o mundo está sendo resetado, né? Por exemplo, você pega os mapas aí de Urbano Monte, só Map Urbano Monte, e você analisa o mapa de Urbano Monte com o mapa da Terra, você vê que tem coisas diferentes. Por exemplo, aqui é o Brasil, América Latina, América do Sul, você tem aqui Canadá, Estados Unidos, Europa, mas olha bem que tem mais continentes na borda. Então, de tempos em tempos, a Terra é resetada, reconfigurada, ok? Isso tem a ver com a perspectiva de Deus. Por quê? Porque o diabo usa a tecnologia para nos oprimir. E para a intervenção divina, Deus vai lá e reseta a coisa, porque ainda não chegou a hora, tá? Então, você analisa a estrutura, por exemplo, aí dos mapas antigos, elas não condizem com a realidade. Olha só, o tanto de continente que tinha no passado, tá bom? Então, assim, né, que secou o terceiro mundo anterior. Então, assim, o mundo vai sendo resetado, tá? E que já esquecemos um caminho da divindade. Uma cosmologia Hopi especifica que aqui está no lugar de onde os Hopis emergiram, né, que é o Grand Canyon, de seu refúgio subterrâneo, depois que o dilúvio destruiu o terceiro mundo. Aí você fala, pô, mas o dilúvio não destruiu todo mundo? Mas como é que Golias, que era gigante, continuou vivo, né? Então você vê que não foi muito bem. Me parece que essa parte na Bíblia foi colocada para você não fazer grandes questionamentos, né? Então uma galera sobreviveu, tá bom? Uma galera sobreviveu através dos túneis subterrâneos. Eu até fiz um e-book lá no Humberto Voltos falando sobre isso. Eu não sei se eu vou colocar aqui para vocês, mas eu trouxe aqui falando sobre isso, né? O tanto de e-book que eu já publiquei ali o livro dos cataclismas, tá? Só para você ver, The Book of Miracles, que é um livro que fala sobre os resets que aconteceram. Só para tu ter mais ou menos uma ideia, olha só, dilúvio contado por uma outra civilização, né? Aí vai falando sobre as pestes que aconteceram, seres humanos híbridos, Moisés com chifres. Você vai vendo o mundo no passado, a diferença. Olha para você a África, a Ásia, olha os mapas de forma diferente, os anjos com uma edição de biofísico diferente. Então esse e-book tá no meu Telegram, tá? Gratuitamente. Batalha de Nuremberg, o mundo ele vem sendo resetado, tá? Ele vem sendo os três sóis que apareceram, né, antes do catástrofe acontecer. Então assim, são coisas que a gente vem avisando. Agora, mais do que isso que a gente está avisando aqui, você tem que entender que Hollow Earth é algo bem, bem real, tá? Vou pegar um livro aqui só para você ter mais ou menos uma ideia sobre Hollow Earth, que talvez fique mais fácil de você entender aqui, ó. Vamos pegar Agartha. Agartha é um lugar que é considerado aí, tá? Só para tu ter mais ou menos uma ideia, o Hollow Earth, tá? Esse e-book também tá lá, só para você ter mais ou menos uma ideia. A gente falou sobre o Richard Burns, os seus experimentos, né? E inclusive os relatos de voo dele. E olha que coisa interessante, só para você ver que esse Hollow Earth é real. Isso aqui foi documentado pelo exército americano, tá? Olha só, para você ver aqui uma coisa bem interessante. Mapa da Terra por satélite, mostrando um buraco na Antártida, né? Aí, olha só o que ele falou aqui, ó, olha só. A partir desse ponto, eu escrevo todos os acontecimentos seguintes de memória, porque ele foi interceptado, né? Aí ele fala o seguinte, olha só para você ver. Fomos então embarcados em um tipo de transporte como uma plataforma flutuante sem rodas. Ele se move, ele foi sobrevoar a Antártida, foi interceptado por um OVNI, e aí o OVNI fez contato com ele, ok? E basicamente ele começou a entrar numa base subterrânea. E o cara vai contando aqui, ó, sobre olha só, mundo na superfície. Eu perguntei, e-mail é um suspiro.
Os caras não sabiam, mas basicamente existe um mundo embaixo de nós, tá? E aí vai se falando, né? Você está no domínio dos Arianes, o mundo interior da Terra. E aí vai falando, eu não vou falar muito sobre isso, porque eu já fiz uns 10 vídeos sobre isso, mas esse relato aqui, eu já trouxe esse relato aqui lá no canal, tá? Alguns anos atrás, ó. As entradas, por exemplo, você tem, eu não sei se vai estar aqui, ó, o Grand Canyon vai estar aqui, mas para o Hollow Earth tem entradas também do Grand Canyon, tá? Ó, Pirâmide de Gaza, você tem aqui no Brasil, em Mato Grosso tem uma entrada para Hollow Earth, em Manaus. Você tem entradas aqui, uma série de coisas, tá? O Grand Canyon não sei se vai estar aqui não, mas ele tem uma entrada para o Hollow Earth. O que eu quero dizer para você é o seguinte, olha só. Eles emergiram de refúgio subterrâneo, depois que o dilúvio destruiu o terceiro mundo. Então eles foram, né, seres humanos que não quiseram morrer no dilúvio, foram morar em Hollow Earth, né? E depois eles voltaram para cima quando tudo normalizou. Aí olha só, os índios Hopi afirmam que seus antepassados emergiram do submundo da terra anterior, né? Olha só, olha só, os índios Hopis afirmam que os seus antepassados não chegaram do norte nem de barco, mas em vez disso subiram à superfície desde o submundo nos subterrâneos da Terra. O lugar específico do surgimento da lenda Hopi está no fundo do Grand Canyon. Tá entendendo? Uma abertura encantada de mistérios recessos da Terra anterior. E você vê essa imagem, eu não sei se eu vou conseguir abrir essa imagem com resolução aqui, mas você vê o que? Cavernas lá para baixo, lá no fundo, no fundão das cavernas. Você vê primeiro que a estatura desses seres são bem mais altas do que a nossa. E você vê o que parece ser um túmulo, né? As pessoas sendo embalsadas. Por que a pessoa é embalsada? Você sabe por quê que esses faraós do Egito são embalsados? Por que esses budistas famosos são embalsados? Por que todas as grandes civilizações, as pessoas importantes são embalsadas? Porque na verdade a pessoa não morreu ainda. O que acaba acontecendo é o seguinte, quando a pessoa é embalsada, por mais que o corpo da pessoa esteja deteriorado, ela está numa condição de não vou dizer assim que ela está viva, mas ela tá com um suspiro ali, esperando alguém reanimá-la. Então o pessoal embalsa as pessoas, faz esse processo de mumificação, para quê? Para que aquela pessoa permaneça dormente. É como se fosse aqueles filmes de Interestelar, que o cara dorme numa cama, num lugar de criogenia, e depois de 20 anos é acordado, sabe aquele negócio? É a mesma coisa. Eles embalsam a pessoa, aí assim, o corpo fica parado, tá? Esperando uma oportunidade para ele voltar à vida. Então, por isso que eles são embalsados, tá? Por isso que essas múmias, elas ficam muito intactas, tá? Sobre essa questão do embalsamento, tá? Aí, basicamente é o seguinte, olha só para você ter mais ou menos uma ideia aqui, tá? Tem aqui um mapa mais ou menos do Grand Canyon e as suas entradas. E os caras, eles chegaram mais ou menos até aqui, ó. Foram, acho que se não me falha a memória, olha só, quase 1 milha abaixo do solo. Olha o nível de caverna que tem do Grand Canyon. A cerca de 490 metros abaixo da superfície, isso aqui, né? A longa passagem principal foi cavada para encontrar outra câmara gigantesca no qual irradia dezenas de passagens, como os raios de uma roda viva. Várias centenas de quartos foram descobertos, alcançados pelos corredores que vão da passagem principal. Uma deles tem sido explorado por 285 metros e outro 215 metros. Os achados recentes incluem artigos que nunca foram conhecidos como nativos desse país e que, sem dúvida, eles tiveram sua origem no Oriente. Então está mostrando o quê? Que os caras se refugiaram, né, através dessas cavernas. Olha para você ver, a caverna tem mais de 1 milha para baixo. Ela se conecta a Hollow Earth, tá? Ela se conecta a Hollow Earth. Só que os caras vieram aqui, ó, tá? Aí, olha que coisa interessante. Vamos lá. Vários pontos de entrada para o mundo interior são ditos estar em suas terras no Grand Canyon, um dos quais é homenageado em cerimônia como uma habitação de uma antiga raça pai. O que é a antiga raça pai? É a raça primordial, é o ser humano na era pré-diluviana, o corpo humano era muito mais desenvolto do que agora, né? Essa é a antiga raça pai, ou raça primordial. Um local sagrado é estritamente limitado o acesso a todos, tá? Então assim, exceto para o povo Hopi. Então praticamente você não pode visitar essas câmeras. As poucas fotos que são vazadas foram concessões assim, infíndicas, uma década, entendeu? Então assim, eles não deixam. Aí olha que coisa interessante eles falando aqui. A tradição afirma ainda que os Hopi
foram assistidos por pessoas parecidas com insetos, formigas. Qual que é a tradução de Anunnaki? Povo, formiga, homem, formiga. Essa é a tradução. Homem-formiga é Anunnaki. Anunnaki, homem-formiga, tá? Então, olha só. Eles foram assistidos por homem-formigas, que viviam no mundo interior das grandes cavernas. Seres humanos pálidos com membros finos e magros e costas ligeiramente arqueadas. Ou seja, aqueles ETzinhos Grace que você vê por aí. Eles foram assistidos. Eles estavam sobrevivendo aqui e eles foram assistidos. Aí fala o seguinte, ó, uma tumba ou cripta em que as múmias foram encontradas é uma das maiores das câmeras. As paredes inclinadas em um ângulo de 35 graus. Uma delas é camadas de múmias. Cada ocupação, uma prateleira separada. A cabeça de cada repousa em um pequeno banco, no qual são encontrados copos de cobre e pedaços de espadas quebradas. Então eram guerreiros, né? Guerreiros que estão sendo preservados. Agora, copos de cobre é aquilo que eu falo, né? Cobre, prata e ouro o ouro não oxida, meu irmão. O cobre tem funções medicinais. Você vê, passa milhares de anos, o cobre tá lá ainda. Tá entendendo? Então tem o cobre, o ouro. Por que esses faraós colocavam ouro dentro das pirâmides? Para poder preservar o que está lá dentro. O ouro não oxida, ele tem um campo magnético, assim como o cobre, que você consegue preservar o ser humano. Quando você usa aquelas varetinhas para fazer a radiestesia, né, encontrar água ou hidroestesia, depende da região que você está, basicamente o cobre ele interfere no campo magnético humano, tá? Você consegue encontrar água e cadáver, né, praticamente com aquelas varetinhas. Então, basicamente, ela consegue mudar o campo magnético. E mudando o campo magnético, ela ativa dentro do corpo uma coisa que preserva o corpo. Por isso que se encontra muitos metais preciosos juntos de tumbas, tá? E aí, por isso que tinha-se ladrões de tumbas e tinham armadilhas de tumba, que você vê em Indiana Jones, tá? Aí ele fala o seguinte, ó, basicamente o seguinte, o instituto, né, eu não sei o nome disso aqui, pode ter descoberto artefatos antigos, uma caverna maciça, e vai falando, né, declara que o Grand Canyon já era lar de uma civilização perdida, composta por pessoas de proporções gigantescas. Só para você ver, esse instituto aqui, já, olha só, os caras estão declarando que o Grand Canyon era lar de uma civilização perdida, composta por pessoas de proporções gigantescas. É o que a gente fala, né? Gigantes de pedra, né, filhinho? Eu não sei se eu vou encontrar aqui de primeira, mas é basicamente isso, ó, petrificação. Seres imensos que foram petrificados, tá? Seres imensos. Não sei se isso aqui de fato é real. Creio que sim, eu não descarto a hipótese. É muita gente encontrando coisas desse gênero. Olha o tamanho do ser humano, o tamanho do crânio, né? Então, praticamente, o que eu falo para você é o tamanho da pegada do pé aqui. Olha só. Então, seres humanos imensos, tá? E olha aqui o tamanho da pegada. Olha o tamanho do ser humano, o tamanho da pegada. Então, está falando que o Grand Canyon foi o lar dessa civilização, tá? Foi lar dessa civilização que condiz justamente com, né, a história bíblica dos dilúvios, né? Dos santos sentinela deram origem a gigantes, né? Aí eles vão falar sobre essa grande descoberta, mas o que é importante aqui a gente entender é o seguinte, ó, olha só, Robert Sperner é um autor, produtor e antropólogo especializado em linguística, arqueologia e paleobiologia. Crítico áspero da teoria fora da África, né? Ele apresenta argumentos difusionistas alternativos que muitas vezes envolvem civilizações antediluvianas avançadas. Civilizações antediluvianas avançadas, sociedades secretas ocultas, mitologia antiga, alquimia e astrologia. Civilizações antigas e avançadas. Então, basicamente, o que os caras estão falando aqui é que o povo Hopi, hoje, que existe lá no Grand Canyon, a sua origem veio de baixo, não veio de cima, tá? Então, praticamente, veio o dilúvio, eles se esconderam em cavernas, ficaram em cavernas por um bom tempo, e aí foram assistidos, tem registros, eles fazem registros, foram assistidos por uma civilização que vive no subsolo da Terra, que a gente conhece como os Anunnakis, inclusive os maias Anunnakis. Eu não sei se eu vou encontrar de primeiro aqui, mas vamos só para você ver. Quem que são os Anunnakis? Quando você olha para os maias, tá? Aqui não vai estar de primeira não, mas eu basicamente só lembrando, eu tô aqui mesmo, só para lembrar para você. Esse aqui é Yarro, tá? Quem quiser saber o que é Yarro, é esse ser aqui, é o mesopotâmico, tá? Com uma pinha na mão. Esse é o nome dele, Yarro, tá? Então só para avisar para vocês que não é Jesus Cristo, né? E eles fazem processo de hibridização com o DNA humano, ó.
Tá entendendo? Então, praticamente o DNA humano aqui, né? Eles vão lá, pegam um ser humano de 60 metros de altura e transformam em 1,70, né? É o que os caras fazem. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui os maias. Eu vou colocar com I, talvez ficar mais fácil. Vamos ver se a gente acha aqui alguma coisa. Os maias, eles falam o seguinte, deixa eu ver se eu vou encontrar aqui os artefatos antigos. Ó, os maias descrevem os Anunnakis, pessoas que usavam esse tipo de roupa. Por quê? Porque na era pré-diluviana você não conseguia mais respirar, na era pós-diluviana você não conseguia mais respirar na superfície, o ar ficou rarefeito. Então eles usavam máscaras, tá? Para poder sobreviver. Aí eles colocavam máscara. Então assim, você vai ver que os maias, esse povo usava máscara para poder ficar na superfície, porque o ar já passava a ser mais rarefeito para eles, tá? E os Anunnakis, eles vêm de baixo, eles não vêm de cima, tá bom? Então todos eles aí vêm de baixo aqui, tá? Então mais ou menos a perspectiva que eu queria trazer para vocês, aqui, anjos, né? Isso aqui você vê com 4 asas, se não me falha, é um querubim, né? Então você vê quem mandava nesse mundo e quem manda até hoje, né? Seres gigantes, ó, tá vendo? Ó, seres gigantes comparados com outras pessoas. Então esse era o passado. E aí você olha aqui para o Grand Canyon aqui e você vê, né, que mais uma vez a Bíblia está testificando de algo que de fato aconteceu. Tá entendendo? Então olha só para você ver, né? Eles sabem da existência. Inclusive eu fiz uma análise do filme chamado Filme John Carter. Basicamente é o seguinte, ó, deixa eu pegar esse filme aqui só para ter mais ou menos uma ideia. Esse filme aqui, ó, John Carter Entre Mundos, mostra que o quê? Esse cara aqui, ele praticamente, deixa eu pegar uma imagem um pouquinho melhor aqui, não sei se vai ter, mas esse cara aqui, ele viaja para o Grand Canyon buscando riquezas, ouro, pedras preciosas. E por acaso ele descobre artefatos antigos de uma antiga civilização. E uma pedra que é ativável. E aí praticamente ele vai lá e encontra uma passagem secreta para Hollow Earth, para um outro mundo. Aí quando esse cara vai para o outro mundo, o que acontece com o outro mundo? O outro mundo ele fica super poderoso. Por quê? Porque o mundo é mais leve, né? Não tem uma gravidade muito forte. Então a gravidade, por ser mais leve, permitiria pessoas imensas de andarem sobre a Terra. O ar não era rarefeito, tinha muito oxigênio. Então você vê que quando ele muda do biofísico que ele passa para outro mundo, você vê seres diferentes o tempo todo. Seres diferentes o tempo todo. Então esse filme, Entre Mundos, é isso. E aí praticamente ele conhece o tal do Hollow Earth, tá? Eu já fiz análise aqui desse filme, tá? John Carter Entre Mundos, né? Deixa eu pegar aqui mais ou menos a imagem para você ver, tá? E aí, praticamente, a gente tem outra coisa aqui. Etidopá. Eu não sei se eu vou conseguir de primeira também. Vamos ver. Basicamente, esse cara aqui escreveu um livro, tá? Qual que esse cara escreveu um livro? Ele foi ao fim da Terra, né? É tipo o Júlio Verne, cara. Ele viajou, ele encontrou um ser branco, ok? Todo branco esse ser aqui, ok? E praticamente ele viajou, né, para o Hollow Earth lá. E lá ele começou a encontrar coisas totalmente estranhas na Hollow Earth, né? Basicamente, ó, ele encontrou cogumelos imensos, ele encontrou pterodáctilos, animais que foram extintos, os caranguejos, os seres eram imensos. Então, praticamente, ele encontrou muita coisa interessante, tá? E ele estava escrevendo um diário de bordo, né? E aí, o final do Etidopá aqui, esse cara percebeu que essa raça... Porque ele foi iniciado, esse cara aqui, ele foi iniciado em uma seita. Eu não sei qual seita, mas ele foi iniciado em uma seita para poder visitar praticamente o Hollow Earth, né? E aí praticamente é o desespero dos caras. Ele praticamente foi iniciado e aí no fim da história, praticamente desse livro, esse ser aqui joga ele do penhasco. Pega o livro, né? O livro, parte do livro, ele viajava para a superfície e voltava várias vezes. Então parte do livro ficou com os primos, ficou com parente. Só o final do livro que nós não vamos saber, né? Aí foi presumido. Mas basicamente ele escrevia as coisas. E aí é basicamente o que rolava, tá? Pra tu ter mais ou menos uma ideia. Então essa é a história aqui, ó, de Dodopá. Os caras tentando entender que é o mundo. Ó, o cara foi iniciado numa seita, tá vendo? Só que aí o cara se arrepende no final, né? E alguém faz uma montagem, como se estivesse vendo um espírito. Não, o cara foi iluminado, ele foi acendido. Agora ele vive no subsolo da Terra. Não, o cara foi morto mesmo. É o que eu falo, o final do cara foi morto. Tem até o Júlio Verne, eu não sei se vai ter aqui.
Vamos lá, Hollow Earth, que fala a mesma coisa, cara. Fala a mesma coisa sobre os problemas que nós estamos vendo aí, tá? Seres que viajam, ok? Para o centro da Terra. Então, cara, muita gente que viajou contou história de como que era o centro da Terra, tá? E sobre essa civilização que não é humana e que vive lá. Então os caras vão contando, eles vão contando sobre esse Hollow Earth. Eles vão falando, e as pessoas não entendem, são seres que não são humanos, que vivem lá. Aí, quando você pega a cosmologia de Enoch, Cosmology Enoch, você entende uma coisa, deixa eu pegar aqui para você ver. Enoch fala o seguinte, só para você ter mais ou menos uma ideia aqui, ó. Enoch, ó, eu vou abrir essa imagem, ok? Enoch fala o seguinte, ó, olha bem isso aqui, ó. Você tem a Terra, tem aqueles continentes que foram extintos, uma abóbada, e você tem aqui, ó, olha bem, o que é isso aqui verde aqui? Terra, 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 terra. E aqui para cima, céu, 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 céu. Então você vê que na cosmologia de Enoch, ó, Seven Earth. Nós estamos vivendo em uma terra, tem mais 6. Essa que nós estamos vivendo é a de cima. Ou não sei também, não vou saber, né? Mas é a de cima. Então olha só, e tem passagens para cá. Olha só, Seven Earth. Então essa é a perspectiva que cosmologia que que os caras falavam, tá? Não só isso, você vê que basicamente, o Islã, os hindus, o judaísmo e o cristianismo na mesma perspectiva, terra, 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 céu, 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 tá entendendo? Novas existências aí para cima. Por isso que eu falo que o mundo ele é dimensional. O mundo ele é dimensional. Você só consegue sair daqui através de portais. Por isso esse apreço por portais tão grande. Nimrod queria abrir portal, os caras queriam abrir portal por conta disso. Então o mundo ele vai mudando com o passado, tá? Vai mudando. E os caras para sair daqui só daquela maneira, tá? Então assim, a sabedoria da antiga cosmologia fala sobre isso também. Então é a maneira que os caras encontravam, tá? É a maneira que os caras encontravam. Então isso aqui, ó, faz, como eu falo, aqui para baixo tem o Hollow Earth. Aqui ainda não é o Hollow Earth. Aqui não é o Hollow Earth. Aqui simplesmente são só passagens. Depois que você anda muito para baixo, você tem outra terra, tá? Inclusive a King Kong, né, versus Godzilla, Hollow Earth. Só para eu ter mais ou menos uma ideia aqui, tá? Basicamente, ó, olha só. Basicamente o King Kong ele viaja para o centro da Terra. Ele chega lá, o centro da Terra, né? É aquilo que eu falo, ó, o centro da Terra, você tem aqui as rochas para cima, tem um espaço, tipo uma outra civilização que com outro sol, né? Então você vê aqui como é que era a civilização. Eles falam sobre isso, né? King Kong vs Godzilla. Inclusive, King Kong vs Godzilla mostra a eu não sei se eu vou escrever isso aqui certo, peço perdão, tá? Mas basicamente, ó, eles mostram túneis subterrâneos que viajam da Terra para o centro da Terra, né? Então eles falam sobre isso, eu não sei se vai ter aqui fácil, mas eles mostram túneis subterrâneos. Eu fiz uma análise desse filme no canal também, tá? Tá no canal, você pode conferir. E basicamente é isso, eles viajam lá para o centro da Terra através desses túneis. E túneis que ligam o mundo todo. Então assim, eu venho trazendo para vocês aqui para você entender que um simples texto como esse, Índios Hopi afirmaram e afirmam que antepassados surgiram do submundo, não é algo novo. Não é algo novo. Então a Hollow Earth, cada vez que se estuda mais sobre o assunto, você percebe que é real. Que existem seres que vivem abaixo da gente. Como é que você acha que surgiu aquelas lendas? Boi da cara preta, né? Saci Pererê, Cuca. Cuca é um reptiliano, só para te avisar. Como é que você acha que surgiu? Então, assim, é basicamente aí a perspectiva hoje que nós estamos vivendo. Então, os caras afirmando ó, que vieram depois do dilúvio, tem salas, camadas para os caras se proteger, e os caras não conseguiram ir a fundo. Quem tem acesso a isso são os Hopes, para você ver. E eles eram observados por aqueles seres que eram considerados como Anunnakis, ó. Olha só, pessoas parecidas com insetos e formigas, Anunnakis, ok? Então fica aí a ideia, né? Eu queria trazer essa aula aqui para você hoje, né? É óbvio que o direito de reportagem, de artigo, é desse site chamado TOF, tá? Índios Hopi afirma que seus antepassados surgiram, né, do submundo, tá bom?
Então foi desse artigo aqui que eu peguei aí essa informação. Achei interessante porque tudo que a gente estuda, né, bateu com essa informação aí, tá? Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, fique na paz.